Meus irmãos, seja bendito, exaltado, glorificado o nosso Senhor, que nos ama e em Cristo nos libertou dos nossos pecados e nos trouxe a comunhão com Ele. É sempre um privilégio, meus irmãos, podermos adorar o nosso Deus. Eu sempre lembro que só no céu nós teremos uma noção boa, certa, da grandeza desse momento em que a igreja se reúne para cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. Então ali nós estaremos com todos os crentes, na presença do nosso Deus, com o nosso Deus, exaltando de modo pleno, perfeito. Nós não podemos fazê-lo aqui ainda, mas lá nós o cultuaremos e exaltaremos de uma maneira plena. Nós não fazemos de modo pleno aqui, mas o fazemos em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Nós cultuamos a Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quão glorioso é esse momento da reunião, do culto, da igreja reunida em nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler os cinco primeiros versículos deste capítulo, Romanos 5, 1 a 5. Eu convido então os que podem se colocar em pé, para que desse modo acompanhem a leitura que farei do texto. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, suplicando que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai celeste, Deus bendito, quão alegres, ó Deus, estamos por reunir em Teu nome, cantando. Quão bonito é termos a Tua igreja cantando, cantar junto com a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de participar disso, que não merecemos. Não viríamos a Ti, a comunhão contigo e com Teu povo, se não fosse o Senhor mesmo nos alcançar por graça, nos salvar, nos unir a Ti e nos dar, ó Deus, tamanha bênção. Pedimos ao Senhor que nos abençoe também com a pregação da Tua palavra. Abençoa, ó Deus, este meio de graça, que é a exposição, a proclamação, a pregação do Evangelho do Senhor. Abençoa os fiéis pregadores, para que com a autoridade do Senhor proclamem o Evangelho do Senhor. Dá-me, ó Deus, essa alegria, ajuda-me, ó Deus, a cumprir essa responsabilidade, a fim de que, ou para que todos nós sejamos em Ti edificados, fortalecidos na fé, consolados, reavivados, ó Deus, pelo Senhor. Nós rogamos, ó Deus, reaviva a Tua igreja. Reaviva-nos, ó Deus. Dá-nos crescimento espiritual. Aumenta em nossos corações a certeza de que em Cristo Jesus somos eternamente salvos, eternamente estaremos com o Senhor na glória. No nome de Cristo, oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar.
Meus irmãos, eu quero falar aos irmãos, partindo do texto lido, a respeito da certeza da salvação. A certeza das bênçãos, da justificação em Cristo. Podemos dizer também a certeza da salvação em Cristo. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, prega o Evangelho. Nós podemos dizer, a partir do que Paulo diz mesmo, no capítulo 1, na introdução da carta, que aqui temos o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor, proclamado para pecadores condenados, carentes da graça e da misericórdia do Senhor. A primeira coisa que Paulo faz na carta aos Romanos é expor a nossa situação. Ele diz que somos condenados porque, tendo conhecimento de Deus, por meio das obras da revelação ou por meio das obras da criação, nós não o glorificamos. Naturalmente, nós não cremos em Deus. Naturalmente, por nós mesmos, não o adoramos, nem lhe rendemos graças. Ainda que esteja diante de nós, no sol, na lua, nas estrelas, no próprio ser humano, nas flores, nos passarinhos, nas árvores, em toda a criação de Deus, na beleza da criação, aí está a glória de Deus, a grandeza de Deus, os atributos do Senhor, quem Deus é. Mas nós, seres humanos, por natureza caídos no pecado, desde Adão, não reconhecemos Deus na obra da criação, não lhe rendemos graça e nem lhe prestamos culto. Mas ainda que a palavra seja exposta para nós, como foi exposta para os judeus, por exemplo, durante anos e anos, por nós mesmos, nós não creremos na palavra do Senhor, nós não acreditaremos no Evangelho de Deus, nós não acreditaremos no Evangelho do Senhor. Isso demonstra a nossa condição de pecado, de queda, de culpa diante de Deus, a nossa condição de condenação diante de Deus. A condenação é resultado da nossa culpa desde Adão. Nele nós pecamos, nele nós caímos, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte e a condenação de todos os homens. Naturalmente, portanto, somos condenados. Filhos da ira, como Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, sob a condenação do Senhor. A primeira coisa que Paulo faz, então, na carta aos Romanos é pintar diante de nós esse quadro da condição do homem, caído no pecado, condenado diante de Deus. A segunda coisa é dizer que o homem é carente de Deus, carente de reconciliação com Deus, carente da graça de Deus, carente do amor de Deus. Todos pecamos e carecemos de Deus, de reconciliação, de comunhão, de perdão de pecados e da vida eterna. E a terceira coisa que Paulo faz é apresentar a graça de Deus em Cristo. Ao método de Deus salvar pecadores, reconciliar pecadores. Ele apresenta essa verdade do Evangelho a partir da doutrina da justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso eu procurei mostrar para os irmãos, nos últimos 2 domingos, no capítulo 3, a nossa necessidade da graça de Deus, da justificação, do perdão dos nossos pecados. Procurei mostrar para os irmãos a razão pela qual Cristo quer e salva pecadores, e a sua própria graça, o seu amor imerecido, a sua bondade soberana. Procurei mostrar para os irmãos o fundamento no qual o pecador pode ser justificado. É a obra de Cristo, é o próprio Cristo, a redenção e a propiciação que Deus proveu para nós em Cristo. Isso é o sacrifício de Cristo em lugar do pecador, falando de modo mais completo a vida de Cristo, a obediência de Cristo à lei, e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sacrifício apresentado a Deus o Pai em nosso favor, para a nossa justificação. Procurei mostrar aos irmãos, a partir de Romanos 3,
o meio pelo qual nos apegamos a essa graça da justificação, que é a fé em Cristo Jesus. Fé não é um sentimento nosso, não é algo que nós produzimos em nós mesmos, mas é dom de Deus. Deus nos capacita a crer no Evangelho. Deus nos capacita a crer na encarnação, obediência, sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. Ele nos faz ver com clareza o que isso significa. Ele nos faz entender a nossa própria necessidade da obra de Cristo por nós. Ele nos dota de fé. Mediante a fé, nós cremos em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós. E então, assim como, melhor dizendo, os nossos pecados foram colocados sobre Cristo e Ele os carregou até a cruz, a justiça perfeita de Cristo é imputada. Isso é colocada sobre nós ou na nossa conta diante de Deus. Quer dizer que nós não somos justificados por mérito nosso, mas em razão da obra de Cristo, pelo mérito de Cristo, em razão daquilo que Cristo fez por nós. Se fôssemos continuar ali em Romanos 4, Paulo dá, melhor dizendo, dois exemplos disso, Abraão e Davi, ou Davi confirmando o exemplo de Abraão. Abraão, um homem que foi chamado por Deus, de Ur dos Caldeus, de uma terra pagã, idólatra, seus pais, seus avós, não conheciam nada sobre Deus, não sabiam nada sobre o Evangelho, não tinham nenhum acesso ao Evangelho, mas Deus chamou Abraão e lhe apresentou o Evangelho, a promessa do Evangelho, a promessa da vinda de Cristo, do Salvador, de maneira embrionária ainda, mas Deus foi revelando no tempo o Evangelho a Abraão, a seus filhos Isaque, Jacó e ao próprio povo de Israel. E Abraão, que era muito respeitado pelos judeus, não foi justificado simplesmente por ser Abraão. Ele não foi justificado porque ele foi circuncidado quando Deus lhe fez a promessa, e esse era o sinal de pertencer ao povo da aliança, ao povo de Deus. Mas não foi o ato da circuncisão, e diríamos agora, não é o ato do batismo que justifica, não foi a circuncisão que justificou Abraão, não foi a lei que justificou Abraão, a lei foi dada, escrita 430 anos depois de Deus fazer promessas a Abraão, ainda que Abraão a tivesse no seu próprio coração, Deus que o criou, Paulo diz em Romanos 2, o homem tem no seu próprio coração a lei de Deus, ele não pode compreendê-la plenamente, mas ele sabe o que é mal, sabe o que é ruim, sabe o que é errado, sabe o que é direito, sabe quando errou. Isso não é porque haja no homem em si mesmo moralidade própria, mas porque Deus colocou a sua lei no coração do homem. Abraão não foi justificado por ter a lei, nem por ter obedecido à lei, ele não poderia obedecê-la plenamente, mas ele foi justificado porque ele creu no Evangelho, ele creu na promessa da vinda de Cristo, ele creu na promessa do Redentor, ele creu que Cristo viria. O próprio Cristo disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou nisso. Jesus diz isso e foi registrado por João no Evangelho de João. Abraão alegrou-se com Cristo, creu no Senhor e viveu pela fé. Quando parecia muito difícil que a promessa do Redentor se cumprisse por meio do filho de Abraão, ele continuou crendo, mesmo contra toda a esperança. Não havia possibilidade de um filho nascer de Abraão e desse filho o Cristo, mas ainda assim Abraão e Sara, pela graça de Deus, continuaram crendo no Senhor. E assim também Abraão e todos os crentes do Antigo Testamento, assim como ele, nós também, ou todos quantos são justificados, o são porque creem em Cristo, mediante a fé em Cristo Jesus. E assim, em razão da obra de Cristo, nós somos tirados desse estado de condenação eterna e trazidos à comunhão e
e reconciliação e vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De maneira que Paulo termina o capítulo 4 dizendo: Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação, para que nós sejamos perdoados, justificados, reconciliados nele. Agora, no início do capítulo 5, Paulo fala da certeza que o crente tem dessa justificação, a certeza da salvação. Outro capítulo em Romanos sobre a certeza da salvação é em Romanos 8. Mas aqui Paulo também fala, depois de expor a doutrina da justificação, da certeza da justificação, a certeza da fé em Cristo Jesus. Nós vamos, meus irmãos, então, olhar para essa passagem e considerar essa convicção do crente em Cristo, a certeza da salvação. Nós veremos alguns dos alicerces que fundamentam a certeza da nossa salvação. Vejam, os irmãos, que o texto diz: justificados, pois, ou portanto justificados, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus, acesso à presença de Deus, alegria na esperança da glória e alegria nas tribulações na jornada para o céu. Vamos olhar essa passagem considerando esse esboço. Meus irmãos, em razão da obra de Cristo, da sua obediência, do sacrifício redentor, sacrifício expiatório no lugar do seu povo, para o perdão dos nossos pecados, em razão da propiciação que Deus nos deu em Cristo Jesus, em razão da justiça de Cristo que foi dada ao crente, que foi imputada ao crente, temos paz com Deus. Essa é a primeira bênção da salvação, é a primeira bênção a que o apóstolo Paulo faz referência nessa passagem, porque de fato é a primeira. A paz com Deus. O estado no qual nós estamos naturalmente. O estado no qual nós nascemos naturalmente é de inimizade contra Deus. O apóstolo Paulo faz referência a isso aqui em Romanos 5, no versículo 10. Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Ele está dizendo, éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados quando inimigos. O homem natural, o ser humano, homem e mulher, briga contra Deus, se opõe a Deus, não quer cultuá-lo, não quer adorá-lo, não o reconhece como Senhor e Criador de todas as coisas. O homem natural está em inimizade contra Deus. Quando nós, pela graça de Deus, compreendemos o Evangelho, somos chamados à fé, somos justificados em Cristo Jesus, somos então reconciliados com Deus. E então temos o que o apóstolo Paulo chama aqui de paz com Deus. E eu quero dizer um pouco mais aos irmãos do que significa essa paz com Deus. Nós conhecemos e falamos em paz, sabemos que paz pode significar harmonia, tranquilidade, ausência de guerra, de conflito, de problema. Nós sabemos, meus irmãos, que as pessoas, os homens, a humanidade, de um modo em geral, busca ter paz, ter tranquilidade, ter conforto, quer se ver livre de todos os problemas, quaisquer que sejam, os homens querem se sentir bem. Isso em si mesmo não está errado, na verdade demonstra uma necessidade de reconciliação com Deus, de conhecimento e comunhão com o Senhor. O que está errado é a maneira como o homem faz isso, por meio do seu próprio coração pecador, às vezes mergulhando em ainda mais pecado, em prazeres pecaminosos da carne,
às vezes até no seu próprio trabalho mesmo, realizando mais e mais trabalho, procurando com isso ter alguma paz ou tranquilidade, e assim deixando de lado seus filhos, sua esposa, etc., ou uma melhor alegria que busca, de várias maneiras, às vezes por meio de idolatria e culto a deuses falsos, o homem busca paz com Deus. Mas não há nenhum outro meio, como sabemos e ainda veremos nessa passagem, que não seja a reconciliação em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, é interessante ou importante dizer que o apóstolo Paulo não está falando de ter qualquer tipo de paz com Deus, por ausência de problema, de guerra, de dificuldade. Na verdade, Paulo nem mesmo está falando aqui em Romanos 5:1 da paz que nós desfrutamos por ter Deus. Ele vai falar ainda disso. Versículos 3 a 5. A alegria de ter Deus e paz em meio às tribulações. Mas aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo nem ainda está falando desse resultado da justificação e reconciliação com Deus, que é a paz. Paulo aqui está falando do relacionamento do homem com Deus e com a lei de Deus, com as exigências de Deus. Mais uma vez, e sempre devemos lembrar disso, desde Adão, todos nós somos desobedientes a Deus. No Éden, na queda, o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. A comunhão com Deus foi quebrada. É muito difícil que nós não tenhamos que encarar problemas com pessoas ao longo da nossa vida. E às vezes é alguém a quem amamos, queremos bem, consideramos muito. E a paz às vezes é rompida, quebrada, estilhaçada. E precisamos de reconciliação, reaproximação. Às vezes precisamos de mediação para isso. Nós veremos aqui, Cristo é o nosso mediador para nos reconciliar com Deus, senão jamais teríamos paz com Ele. E esses rompimentos da paz são o resultado do que aconteceu no Éden, no princípio, quando Adão quebrou a paz com Deus. Quando ele quebrou o relacionamento com Deus. No entanto, Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o seu Filho amado, Cristo. Como já vimos, fiz referência a isso no capítulo 3, ou falamos sobre isso no capítulo 3. Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, a esse mundo, e nele Deus providenciou reconciliação para os seus eleitos, para o seu povo. Ele o fez por meio do sacrifício de Cristo. Agora, em Cristo, os inimigos de Deus foram reconciliados com Ele. Porque se nós, versículos, olhem mais adiante um pouco, aqui em Romanos 5, Paulo está dizendo, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, de que maneira? Vejam aí, mediante a morte do seu Filho, mediante o sacrifício de Cristo. Então, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio, Ele é o mediador dessa paz, de quem recebemos agora a reconciliação. Paz com Deus, meus irmãos, a paz que Paulo está falando aqui no versículo 1, diz respeito à nossa relação com Deus e à sua lei, de como enfrentamos ou como lidamos com o problema de termos desobedecido à lei de Deus. Como fazemos isso? Crendo em Cristo. Na verdade, deixa eu dizer isso de outra maneira. Cristo fez isso por nós. Ele obedeceu a lei em nosso lugar. E quando falo lei,
eu espero que você compreenda o que é a lei. O querer de Deus, a vontade de Deus. Você tem um resumo da lei de Deus em Êxodo capítulo 5. Nós temos um resumo da lei de Deus em Êxodo capítulo 5. Se Deus diz, não faça isso, isso é lei para nós. Se Deus diz, faça assim, isso é lei para nós. Quando Deus disse a Adão e Eva, de todas as árvores do jardim comerás, vocês podem comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Isso é lei. Isso é o querer de Deus para nós. E nós quebramos isso. Nós desobedecemos a palavra de Deus. Deixa eu dizer isso para as crianças, para vocês, crianças. Vocês lembram do 5º mandamento da lei de Deus? Honra teu pai e a tua mãe. E agora eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo, em Efésios 6. É o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Se Deus diz honra teu pai e tua mãe, ou obedece teu pai e tua mãe, isso é lei de Deus para vocês, crianças, é lei para todos nós. Esse é o princípio bíblico da lei de Deus que rege todo o relacionamento de autoridade com quem está debaixo de autoridade. É a lei do Senhor. Nós quebramos tudo isso. Nós desobedecemos tudo isso. Nós desonramos tudo isso em Adão desde o começo. E agora nós estamos diante de Deus devedores à lei. E debaixo do juízo e da justa justiça de Deus, da ira santa de Deus. E não tínhamos como reparar isso. Era necessário que nós obedecêssemos toda a lei. Mas não podíamos fazê-lo como pecadores. Então, Cristo veio a esse mundo e o fez por nós. Mas não somente isso. Ele se ofereceu como um sacrifício em nosso lugar e assim satisfez a justiça de Deus, apaziguou a ira de Deus, levando sobre si os nossos pecados. Crendo nele, nós somos justificados. E assim, reconciliados com Deus. E desse modo, temos paz com Deus. Isto é, o problema do pecador com Deus e a lei de Deus é restaurado pelo mediador. É restaurado por Cristo. Pela ação de Cristo em obedecer à lei, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e em razão disso, nós temos paz com Deus. Essa paz com Deus do versículo 1 significa que o problema que tínhamos de desobediência à lei de Deus e do relacionamento quebrado com Deus foi restaurado, restabelecido em Cristo Jesus. É dessa paz com Deus que Paulo está falando aqui. Significa reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Trata-se, meus irmãos, da certeza de que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a justiça de Cristo, em razão da justificação que temos em Cristo, estamos plenamente agora reconciliados com Deus. Aqueles que estão em Cristo, os que são de Cristo Jesus. Essa paz com Deus é a certeza de que estamos agora quites com a lei, justificados diante de Deus. Que bênção, meus irmãos, é a condição na qual vivem os justificados, em paz com Deus. Se um dia você teve um conflito com alguém, depois houve reconciliação, você deve lembrar da paz que enche o nosso coração quando isso acontece. É assim que estamos diante de Deus por causa da obra de Cristo e da graça de Cristo. A certeza, por causa dessa reconciliação, nós temos certeza do amor de Deus por nós. Pela manhã eu citei 2 ou 3 vezes Calvino. Deixa eu citar mais uma vez, ou 2 ou 3 nesse sermão. Calvino diz, ao alcançarmos a justificação mediante a fé,
Nossas almas são tranquilizadas e pacificadas. A paz com Deus, portanto, significa serenidade de consciência, a qual tem sua origem na certeza de haver Deus nos reconciliado consigo mesmo. Isso é certeza da salvação, meus irmãos. A certeza de que Deus nos reconciliou por meio da obra de Cristo. Mas em razão da paz com Deus, da reconciliação com Deus, nós desfrutamos de paz de Deus. Paz que Deus nos dá em meio às circunstâncias da vida. Nós podemos, portanto, juntar Romanos 5:1 com aquilo que Paulo diz em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em razão de termos sido reconciliados com Deus, nós desfrutamos, meus irmãos, de alegria, mesmo em meio às tribulações. Um comentarista da Bíblia, William Hendricks, irmão nosso, já partiu, está com o Senhor, mas escreveu todo um comentário, ou uma boa parte de comentário do Novo Testamento, falando ou ensinando sobre essa passagem, diz que a condição de descanso e contentamento presentes no coração daqueles que sabem que os seus pecados do passado já foram perdoados, os males do presente estão sendo subjugados pelo bem e os eventos futuros não podem causar separação do amor de Deus, é a paz com Deus associada à paz que desfrutamos no relacionamento que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paz com Deus é parte da certeza da nossa salvação em Cristo. O saber que fomos reconciliados com Deus traz ao nosso coração certeza da salvação, certeza da justificação, certeza da glória. Mas há um segundo fundamento da certeza da nossa salvação, sobre o qual o apóstolo Paulo também trata nessa passagem. O livre acesso à presença de Deus, no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Temos paz com Deus mediante a fé em Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Não há nenhum meio pelo qual o homem possa ser reconciliado com Deus senão em Cristo. Ele é o nosso mediador. O mediador é aquele que faz a ponte entre dois lados que precisam de reconciliação. Ele precisa falar as duas línguas. Se em guerra entre duas nações alguém se propõe a mediar essa guerra, esse mediador precisa compreender as duas línguas, os dois problemas, talvez as duas culturas, as duas razões para a guerra. Por isso que Cristo se tornou homem, como nosso irmão mais velho, como diz o escritor da carta aos Hebreus. Ele pode compreender a nossa necessidade, porque ele é homem, ao mesmo tempo ele é Deus, ele pode compreender a justiça e a ira de Deus, ele pode então intermediar essa obra de reconciliação. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 2, agora em Cristo Jesus, nós os que antes estávamos longe fomos aproximados, reconciliados pelo sangue de Cristo. Por isso que Paulo diz em Colossenses 1, 21, 22, a vós outros também que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, em razão das vossas obras malignas, em razão do pecado. Agora, porém, Deus vos reconciliou no corpo da sua carne, isso é, na vida de Cristo, mediante a morte de Cristo, com a finalidade de apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis na vinda do Senhor. E por tudo isso, em razão dessa obra mediadora de Cristo, justificadora, nós temos também, em segundo lugar, livre acesso a Deus. Livre acesso à presença de Deus. Por meio de Jesus Cristo, por intermédio
de Jesus Cristo, obtivemos livre acesso pela fé a esta graça na qual fomos estabelecidos e permanecemos firmes. Por intermédio da obra de Cristo, aqueles que foram justificados têm acesso pela fé à graça. A graça sobre a qual o apóstolo Paulo fala aqui é a salvação, a graça da justificação e as bênçãos que acompanham a justificação. Antes, como Paulo ensina nos capítulos 1 a 3, já fiz referência a isso, nós estávamos debaixo de condenação, debaixo da ira de Deus. Essa era a nossa triste condição, mas agora em Cristo estamos no estado de paz, de justificação. Esta é, meus irmãos, a graça a qual tivemos acesso. A salvação, a redenção, justificação, reconciliação com Deus. Mais uma vez, a palavra graça, sobre a qual já fiz referência lá no capítulo 3, essa palavra nos lembra que recebemos todas as bênçãos da salvação, sem merecermos. Não em razão do que há em nós, ou por causa de qualquer merecimento nosso, mas em razão do amor soberano e da bondade soberana do Senhor. Por isso temos acesso à graça de Deus. E é importante, interessante, considerarmos as palavras que Paulo usa nesse texto para compreendermos melhor o que significa esse acesso a Deus, acesso à graça de Deus. Por exemplo, a palavra obtivemos, que significa permissão. Paulo diz aqui que em Cristo temos permissão para entrar à presença de Deus. Os justificados em Cristo, justificados mediante a fé em Cristo, obtiveram acesso pela fé à graça da salvação. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que agora, pela fé em Cristo, esses justificados têm permissão e entrada à presença de Deus, a comunhão com Deus. Nós não tínhamos isso, meus irmãos. Nós não tínhamos essa entrada a Deus, nós não tínhamos acesso ao Senhor. Houve um tempo em que não tínhamos permissão, entrada, acesso ao Senhor Deus Criador. Não tínhamos sido apresentados à graça de Deus. Mas agora diz a Escritura, diz o apóstolo Paulo, que como resultado da obra de Cristo, em razão daquilo que Cristo fez por nós, nós temos ingresso a Deus. Talvez você já tenha tido que falar com alguma pessoa muito importante, com alguma autoridade, que não é fácil de ter, a quem não temos acesso com facilidade. Talvez você precisou de alguém que lhe apresentasse, que lhe levasse até essa autoridade. Talvez você dependeu de alguém que lhe abrisse caminho ou portas para chegar a essa autoridade. Bem, é essa palavra que o apóstolo Paulo usa. Nós não tínhamos nenhum meio, meus irmãos, nenhum caminho, não havia nenhuma maneira de chegar a Deus. Cristo abriu esse caminho. Ele nos apresentou a Deus, obtivemos acesso a Deus, a graça da salvação. A palavra acesso também é interessante, significa apresentação, entrada, livre ingresso, permissão. É muito parecida com obtivemos acesso. São duas palavras bem semelhantes. E é uma palavra até rara no Novo Testamento. Ela aparece apenas em mais duas passagens da carta aos Efésios e uma passagem da carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Em todas essas passagens, a Escritura está falando de ter acesso à presença de Deus, poder ter comunhão com Deus. Efésios 2, 18, Paulo diz, porque por ele, isso é por meio de Cristo, ambos, ele está falando de judeus e gentios, ambos temos acesso ao Pai
em um espírito. Efésios 3:12, pelo qual, isso é, por meio de Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele, mediante a fé em Cristo. 1 Pedro 3:18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. É a mesma palavra, acesso, para dar a nós acesso a Deus. Isso é, meus irmãos, não havia e não há meio pelo qual qualquer pessoa possa ter comunhão com Deus, possa ser reconciliado com Deus, seja justificado e tenha a alegria da salvação, senão pela mediação de Cristo, senão por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus, Ele nos carregou pelos braços. Paulo chega a dizer isso quase que literalmente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em Colossenses 1:13. Em razão da sua obediência perfeita, em razão do seu sacrifício na cruz, Cristo nos deu livre acesso ao Pai. A certeza da salvação. Acesso, certeza, graça na qual, como diz o apóstolo Paulo, estamos firmes. Por quê? Em razão de Cristo. Por causa da obra de Cristo. Meu irmão e irmã, se você ainda não tem essa certeza, a plena certeza da sua salvação, eu quero lhe apresentar algumas passagens que falam dessa certeza, brevemente. Paulo diz que em razão da obra de Cristo temos paz com Deus, acesso a Deus, estamos firmes nisso. Você pode crer na palavra de Deus, você pode crer na obra de Cristo, mas às vezes a nossa fé arrefece. E várias pessoas às vezes perguntam, pastor, será que eu sou crente mesmo? E dependendo da pessoa, e na maioria das vezes eu digo, talvez você nem estivesse perguntando isso, se você não tivesse fé em Cristo Jesus. Mas às vezes, meus irmãos, em razão de algum abatimento, talvez em razão da falta de comunhão com Deus, falta de comunhão com a igreja, com a palavra de Deus, em razão de tribulações, lutas, a nossa fé pode arrefecer e a certeza da salvação ser diminuída. Então, lembre-se do que a Bíblia diz aqui em Romanos 5:1-5. Lembre-se do que a Bíblia diz em Romanos 8:38-39. Paulo diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz em Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A Bíblia também diz em 2 Coríntios 1:24, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Paulo está dizendo isso aos Coríntios, à igreja de Corinto, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Havia alguma dúvida entre eles, entre os coríntios. Paulo diz, não que nós tenhamos acesso, domínio ao seu coração, à sua mente, à sua fé, mas eu trabalho entre vós, eu tenho cooperado entre vós e tenho visto fruto da vossa fé e alegria em Cristo. Porquanto, posso dizer, pela fé estáis firmados em Cristo, exultem nisso, exultem na esperança da glória. Meus irmãos, se cremos em Cristo, como nosso propiciador, como nosso justificador, como aquele que deu a sua vida por nós, se estamos nele, estamos seguros e firmes nessa graça. As Escrituras estão nos ensinando que aqueles que foram justificados pela fé, mediante a fé, em razão da obra de Cristo, estão em pé diante de Deus, firme nele. Há fraquezas em nós, mas não há fraqueza no propósito de Deus.
Não há fraqueza na obra de Cristo. Não há fraqueza no sacrifício de Cristo em nosso favor. Mas ainda o apóstolo Paulo nos apresenta uma terceira razão da certeza da nossa salvação, que é a alegria na esperança da glória. Nós já vimos que, como resultado da obra de Cristo, temos paz com Deus e acesso à presença graciosa de Deus. Mas Paulo ainda nos ensina que temos também alegria na esperança da glória. Versículo 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Final do versículo 2. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que isso significa, meus irmãos? Gloriar-nos na esperança da glória de Deus. O que significa gloriar-se? A palavra significa alegrar-se, regozijar-se. Nós sentimos grande alegria, regozijo, a ponto de exultar em Deus. Aqui, meus irmãos, trata-se da alegria triunfante. Triunfo é resultado de vitória. A alegria que resulta da obra de Cristo. A alegria que resulta da confiança firme em Deus. De que finalmente veremos a glória de Deus. De que finalmente veremos Cristo na glória. Que finalmente seremos glorificados em Cristo. A esperança da glória de Deus tem ao menos dois aspectos importantes. O primeiro deles é a esperança de encontrar com Cristo. Cristo glorificado, a esperança de encontrar com Deus na glória, de vê-lo em glória. O segundo é a esperança de que nós, os salvos, seremos glorificados em Cristo. Em razão daquilo que Ele fez por nós. A esperança da glória é a esperança de vermos o nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. Nós cremos nele, vivemos pela fé nele, mas esperamos ver o Senhor, esperamos estar com o Senhor. É nisso que Paulo fala quando diz, nos gloriamos na esperança da glória, na esperança de Deus. Estamos, meus irmãos, em Cristo, certos e seguros quanto à nossa salvação, a ponto de exultar com alegria, na certeza de que veremos o Senhor Jesus Cristo, de que estaremos com o Senhor Jesus Cristo. O crente olha para o futuro e vê a glória de Deus, como Estevão, por exemplo. Vocês lembram do diácono Estevão? Homem temente a Deus, servo fiel ao Senhor, e que em razão da sua firmeza foi apedrejado até a morte. Mas no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, Atos capítulo 7, diz a Bíblia que ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Cristo. Ele viu o Senhor, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Essa é a nossa esperança, meus irmãos, a esperança de encontrar com o Senhor. O céu, a esperança do céu não é apenas a esperança de estarmos livres de todos os nossos problemas. Nós estaremos, por causa da graça de Deus. Não é apenas a esperança de que nós não teremos mais dores, doenças ou sofrimentos. Nós teremos isso também, irmãos. Mas a esperança do céu é a esperança de ver Cristo, de estar com Cristo, de encontrar com o nosso Senhor. Pulsa no coração do crente essa certeza. Eu verei o meu Senhor, eu verei o meu Pai, eu verei o meu Salvador, eu estarei com Ele face a face. E o segundo aspecto da esperança da glória é a esperança de que nós seremos glorificados em Cristo. Glorificação significa a libertação de todas as consequências do pecado, de todas as mazelas do pecado. Para o crente não há nada mais triste e difícil de lidar do que sejam as consequências do pecado. O fato de que nós ainda desobedecemos ao Senhor.
Eu sei, meus irmãos, e não quero desprezar os sofrimentos daqueles que estão passando por grandes lutas. Às vezes em razão de doenças difíceis, dores difíceis, tribulações agudas, dificuldades tremendas. Mas essas coisas todas, qualquer doença, por mais dolorosa, difícil de lidar, nenhuma delas, meus irmãos, é maior para nós, é o nosso maior problema. Nosso maior problema é o pecado, é a desobediência a Deus, é desonrar a Deus. Nós podemos ter saúde perfeita, nós podemos ter tudo ao nosso alcance, mas a desobediência, o pecado, a transgressão contra Deus, se você é crente, você sabe disso, é o que mais nos traz pesar ao coração, é o que mais nos traz tristeza, é o que mais nos traz infelicidade. Mas quando Cristo voltar, em razão da sua própria vida, da sua morte e da sua ressurreição, porque Cristo foi glorificado, nós seremos glorificados com Ele. João diz em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e seremos glorificados como Ele foi. Nenhuma consequência do pecado, nenhuma desobediência. Essa é a nossa esperança, certa, firme, a esperança do céu, a esperança da glória. Já temos, meus irmãos, essa certeza, a razão de Cristo. E o que a Bíblia diz a respeito do crente é que nós estamos sendo transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. Mas desfrutaremos da plenitude de Cristo, da presença, comunhão com Cristo e da glorificação, libertação de todas as consequências do pecado, quando Cristo voltar. Isso é a nossa esperança, meus irmãos. Isso firma a certeza que temos de que estaremos com o Senhor. A esperança do céu, a esperança da glória, a esperança de encontrar Cristo glorificado, a esperança certa de que nós seremos glorificados nele. Na verdade, lá adiante, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo dirá, aqueles que Deus amou, também chamou, aqueles que ele chamou, também justificou e também glorificou em Cristo. E Paulo diz em Efésios 2, já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios 2, 6. E finalmente, nessa passagem, nós temos também mais uma das bases da nossa certeza, que é a alegria nas tribulações. Olhem agora para os versículos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos relembrar novamente, meus irmãos, o que Paulo diz nessa passagem. Em razão da obra de Cristo, em razão da justificação, porque somos salvos em Cristo, temos paz com Deus, reconciliação. Você tem essa certeza de paz com Deus em razão da obra de Cristo. Temos acesso à presença de Deus, acesso à comunhão com Deus. Ninguém tem isso, senão o crente, senão os que foram salvos, justificados, mediante a obra de Cristo. Nenhum outro homem, nenhuma outra mulher ou qualquer pessoa tem acesso à comunhão com Deus, senão o crente. Em razão da justificação, da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós, nós temos a alegria do céu, a alegria da glória, a alegria de encontrar Cristo, a alegria de sermos glorificados. Mas agora o apóstolo Paulo diz que nós também temos, em razão da salvação,
alegria nas tribulações. Talvez isso não faça sentido para muitos, ou para aqueles que não compreendem a obra de Cristo, o amor de Deus. Agora Paulo está falando da nossa caminhada para o céu. E como resultado da justificação em Cristo, nós temos também alegria nas tribulações. Como alegria nas tribulações? Se tribulações são sofrimentos, problemas, dores, dificuldades, e a palavra gloriar-se que Paulo usa aqui agora, nos versículos 3 a 5, é a mesma que ele usou no versículo 2, quando disse, nós nos gloriamos em Deus, na esperança da glória, na salvação. Mas também agora Paulo usa essa palavra para dizer, nos gloriamos nas tribulações. Nós temos alegria exultante na esperança da glória, como temos nas tribulações, especialmente aquelas que são por amor a Cristo. Qual é a razão disso, meus irmãos? Porque nos alegramos até em sofrimentos, dores, dificuldades. Não é nada fácil atravessar tempos de tribulação, de dor, de doença, de perseguição. E porque podemos nos alegrar até mesmo nas tribulações. Ora, o próprio texto nos diz isso. As tribulações são um instrumento de Deus para produzir em nós perseverança, experiência, esperança e maior certeza do amor de Deus por nós. Nós temos, então, nos versículos 3 a 5 de Romanos 5, dois princípios muito importantes para a vida cristã, na caminhada para o céu, na caminhada para a glória. O primeiro dele é que os sofrimentos do crente promovem fortalecimento, crescimento espiritual. O segundo é que os sofrimentos também produzem maior certeza do amor de Deus, da graça e da misericórdia de Deus por nós. Bom, os sofrimentos promovem fortalecimento, a fé, crescimento espiritual. Olha os versículos 3 a 4, onde a Bíblia diz, nos gloriamos nas tribulações, isso é, exultamos nas circunstâncias difíceis, causadas por problemas, por tribulações, por sofrimentos, por lutas. O próprio apóstolo Paulo tinha enfrentado grandes lutas e tribulações ao longo da sua vida, de maneira que ele podia dizer, eu trago em meu corpo as marcas do sofrimento por causa da obra de Cristo. E, no entanto, meus irmãos, na carta que nós estamos considerando, na carta aos Romanos, ele nos anima, ele nos consola, ele nos encoraja, quando nos diz mais adiante, no capítulo 8, texto que já fiz referência, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo tinha exposto a obra de Deus, salvando, a salvação. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, perseguição, angústia, fome, nudez, perigo ou espada? Então, Paulo diz, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que Paulo poderia dizer isso? Ou porque nós, meus irmãos, podemos falar desse modo? Porque amamos tribulação pela tribulação? Não, porque nós sabemos do propósito pelo qual Cristo muitas vezes prova a nossa fé. Nós podemos sentir grande alegria nas tribulações, ou nos regozijar, ou, deixa eu lhe dizer de outro modo, agradecer a Deus quando passamos por tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança.
A palavra produzir significa criar, desenvolver. Tribulação cria em nós perseverança. Perseverança na fé. Nós oramos dizendo, Senhor, ajuda-me a perseverar, continuar crendo e vivendo para a glória do Senhor. Quando nós passamos por tribulações em Cristo, com gratidão ao Senhor, nós aprendemos a perseverar. De maneira que Tiago, um texto muito bom de Tiago sobre isso, no início da carta de Tiago, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4. Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando Deus nos permite passar por lutas, meus irmãos, sofrimentos e dores, Ele não faz para que a nossa fé seja desanimada, diminuída ou enfraquecida. Ao contrário, Ele permite que passemos por tribulações para que aprendamos a confiar nele, a perseverar, a continuar crendo. Para que a perseverança tenha ação completa em nós, para que sejamos íntegros, inteiros, em nada deficientes quanto à fé. A perseverança produz experiência. Diríamos de uma maneira muito simples, engrossa o couro. Perseverança traz a nós a experiência de viver para a glória de Deus em meio aos sofrimentos, em meio às lutas. Essa palavra que Paulo usa, experiência, significa algo que foi provado e aprovado por meio de sofrimentos. Por exemplo, um metal que passa pela prova de fogo, que é colocado no fogo, para que se queime a impureza e permaneça apenas o metal precioso. Essa é a razão pela qual Deus muitas vezes nos permite passar por lutas, tribulações, dificuldades, dores, ao longo da caminhada para o céu. E é sabendo disso, meus irmãos, que nós nos alegramos. Tiago também diz na sua carta, Tiago 1,12, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado nós sabemos, é feliz, abençoado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mas ainda, meus irmãos, veja como uma coisa boa a tribulação, em razão do propósito de Deus. Veja como sendo a mão de Deus, fazendo com que tribulações lhe tragam perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Esperança do céu, esperança da glória, esperança da vida eterna. Esperança é uma das palavras que o apóstolo Paulo usa nas suas cartas. É como se o apóstolo Paulo desse à vida cristã um tripé de fé, amor e esperança. Aqui e acolá Paulo fala dessas três virtudes. Esperança não significa estar passivamente esperando algo, mas é a vida de fé, a vida ativa. Significa viver ativamente na esperança do céu, na esperança da vida eterna. E se nós vivemos na esperança do céu, da vida eterna, nós não estamos parados, nós estamos vivendo para a glória de Deus. Eu sei que vocês já passaram por sofrimentos. As crianças menos. Deus tem protegido vocês por meio dos seus pais e mães. E Ele não permite que vocês passem por muitos sofrimentos. Mas vocês também experimentam sofrimentos, às vezes, dor, alguma doença, protegidos pelos seus pais. Isso é a mão de Deus cuidando de vocês. Mas é difícil que ao longo da caminhada para o céu, nós não experimentemos dores, meus irmãos. Às vezes em razão da obra de Cristo, de fidelidade ao Senhor, em razão do testemunho do Evangelho, em razão da queda, em razão dos nossos pecados, em razão da dureza do nosso coração, em razão de decisões mal tomadas. Experimentamos às vezes dores ou decepções
dificuldades, angústias e tribulações. Essas tribulações são permitidas pelo Senhor. Elas têm o papel de nos fazer olhar para Deus. Elas têm o papel de nos fazer esperar que o céu chegue logo. Pastor Armando, pastor da nossa igreja, lá em Belém, ora e a oração do pastor Armando é repetida e sempre boa. Ele sempre lembra do céu. E uma das coisas que ele diz é: ó Deus, termina logo essa história triste, recomeça outra. Isso é a esperança no coração daquele irmão, a esperança do céu, a esperança da glória, a esperança da vida eterna. E o apóstolo Paulo diz, olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós não somos envergonhados em razão da nossa esperança do céu. Nós não somos decepcionados em razão da nossa esperança do céu. Mas, pelo contrário, o amor de Deus é derramado em nossos corações quando passamos por tribulações. Então, aqui temos mais um princípio, meus irmãos, para a vida cristã, relacionado aos sofrimentos e às tribulações pelas quais passamos ao longo da jornada para o céu. A certeza do amor de Deus por nós é aumentada quando enfrentamos tribulações. Quando compreendemos, quando vemos de modo correto a mão de Deus nos fortalecendo, nos conduzindo em meio às lutas, a certeza do amor de Deus por nós é aumentada em nossos corações, em razão das tribulações. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Deixa eu dizer de modo resumido, já chegando ao final. Uma das obras do Espírito Santo de Deus, parte da obra do Espírito Santo de Deus, é derramar em nossos corações o amor de Deus quando passamos por tribulações, meus irmãos. É parte da obra do Espírito Santo iluminar a nossa mente, ensinar-nos a verdade, a palavra, conduzir-nos à verdade. A pregação é obra do Espírito Santo, o convencer é obra do Espírito Santo, mas a Bíblia diz aqui, é também parte da obra do Espírito Santo, derramar, e que palavra boa, derramar em nossos corações a certeza daquilo que Cristo fez por nós, a certeza da soberana graça de Deus em Cristo Jesus, a certeza de que Cristo veio a esse mundo, a certeza de que Ele obedeceu à lei de Deus em nosso lugar, a certeza de que Ele se apresentou a Deus como um sacrifício expiatório para o perdão dos nossos pecados, a certeza de que Cristo se ofereceu a Deus como um sacrifício para a nossa redenção, para nos comprar dos nossos pecados, para perdoar e reconciliar com Deus, pecadores. A certeza de que Deus nos ama em Cristo é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado quando enfrentamos tribulações, meus irmãos. É um consolo quando nós estamos doentes, ou enfraquecidos, ou desanimados, ou enfrentando lutas, saber que a igreja ora por nós. Por exemplo, que grande consolo, meus irmãos, temos em saber que quando estamos sofrendo, quando você estiver sofrendo, quando você estiver em meio às lutas e dificuldades, dores e tristezas, uma das obras do Espírito é derramar em seu coração, fazer você lembrar, trazer à sua mente, trazer ao seu coração a certeza da obra de Cristo em seu favor. Por isso nós nos alegramos também nas tribulações, em razão da justificação, da reconciliação, da salvação em Cristo. Temos paz com Deus, temos acesso à presença de Deus, temos alegria e esperança da glória, temos alegria até mesmo com os sofrimentos. Eu quero terminar fazendo, meus irmãos, algumas breves aplicações com base nesses ensinos, com base nessa certeza da salvação que temos em Cristo Jesus
A primeira delas é que, em razão da reconciliação com Deus, nós podemos dar graças, exultar, alegrar-nos pelo fato de que temos agora comunhão com o Senhor. E porque temos comunhão com o Senhor, podemos viver essa vida, atravessar essa vida, desfrutando da paz de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade do Senhor. Isso traz paz ao nosso coração. A reconciliação com Deus. Certeza que nós não devemos, meus irmãos, deixar esfriar, por assim dizer, olhando para as Escrituras, olhando para a obra de Cristo. A certeza de que Deus nos reconciliou. Por isso estamos em Deus, justificados, salvos. Isso é absolutamente certo. Aconteça o que acontecer. Nós estamos em Deus, justificados, salvos, perdoados em Cristo Jesus. Não é por nós, não é em razão do que fazemos, não é porque nós deixamos de fazer isso ou aquilo. É verdade que o crente produz frutos de uma vida justificada, mas podemos ter certeza da justificação em razão daquilo que Cristo fez por nós e alegrar-nos e viver em paz, mesmo em meio às lutas e tribulações pela qual passamos. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio ou até mesmo em meio à dor da morte, nós podemos ter paz por causa da obra de Cristo por nós. Em razão da obra de Cristo, nós ansiamos pelo céu, ansiamos pela glória, esperamos a pátria celestial, esperamos Cristo voltar, esperamos a vinda do nosso Senhor, nos alegramos em saber que encontraremos com o Senhor. Não há maior alegria do que essa para o crente. O saber que Cristo voltará e que nós seremos glorificados e seremos livres de todo o pecado e viveremos eternamente em comunhão com Ele, a alegria do céu e da pátria celestial. E assim, meus irmãos, quando enfrentamos dores, mais uma vez quero lhes dizer isso, nós não estamos ainda no céu, sabemos bem disso. Chegaremos ao céu. E lá não teremos mais nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma tribulação. Mas até agora nós podemos nos alegrar com as lutas, com os sofrimentos, com as tribulações, quando olhamos para o propósito de Deus em tudo isso. Aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, nos ensinar a perseverar nele, nos ensinar a depender dele, nos ensinar a amá-lo, nos ensinar a ter em nossos corações a alegria de que o céu virá, a glória virá. Novos céus e nova terra estão diante de nós, quando finalmente todas essas tribulações e lutas passarem. Eu quero encerrar lendo para os irmãos Romanos capítulo 8, já um pouco mais adiante. Paulo diz a partir do versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A própria criação, não apenas nós, meus irmãos, mas em razão da obra de Cristo, a própria criação, exceto Satanás, os anjos que o seguiram e aqueles que não são eleitos de Deus e jamais crerão nele, mas a própria criação será redimida ou libertada do cativeiro da corrupção ou de todas as consequências do pecado, para que nós, filhos de Deus, justificados em Cristo, vivamos plenamente a glória que Deus preparou para nós, no novos céus e nova terra. Por isso, então, Paulo podia dizer, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, quando Cristo voltar. Que Ele nos abençoe e mantenha acesa essa chama da esperança e da glória, a certeza da salvação e da vida eterna
em nossos corações. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar ao Senhor mais um hino.